Um homem me escreveu semana passada. A mensagem era curta, mas ficou comigo. Ele disse: Eu sabia. No fundo, eu sabia. E não fiz nada. Estava falando de uma mulher com quem conviveu por quase 4 meses. Ela ficava mais perto do que precisava. O silêncio entre eles tinha um peso diferente. Ela perguntava de um jeito que só se pergunta quando importa de verdade. E ele esperou por uma palavra que nunca veio, porque essa palavra não vinha. Não era assim que ela funcionava. Ela queria ele em silêncio. E ele não sabia ler silêncio. Se você está assistindo isso agora, há uma chance real de que você também já esteve nesse lugar, ou está nele agora. Esse vídeo é sobre os sinais que uma mulher emite quando quer você e não vai dizer. Fase por fase, do primeiro sinal quase invisível até o último que ela dá antes de fechar a porta. Antes de continuar, uma pergunta rápida. Você está assistindo isso porque está vendo sinais em alguém agora? Digita 1. Ou porque já perdeu uma situação assim e quer entender o que aconteceu. Digita 2. Quero saber onde você está. A maioria dos vídeos sobre sinais de interesse feminino foca no óbvio. Ela ri das suas piadas, toca seu braço, responde rápido no WhatsApp. Isso é o nível de superfície. Qualquer um já viu essas listas. O que esse vídeo vai te dar é diferente. As fases do desejo silencioso, o tipo específico de interesse que uma mulher tem quando quer você de verdade, mas não vai verbalizar, seja por orgulho, por medo de rejeição, por contexto social ou porque ela simplesmente não funciona com palavras primeiro. Esse desejo tem uma arquitetura, tem uma ordem. E quando você aprende a reconhecer essa ordem, o que antes parecia ambíguo se torna legível. O desejo silencioso é como um idioma que ela cresceu falando e que nunca teve nome. Ela não vai te dar o dicionário, mas vai usar as palavras toda vez que você estiver perto. A primeira fase começa antes de você perceber que começou. O radar ativo. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas de convivência, enquanto você está simplesmente existindo perto dela, ela já está em operação. Ela está te mapeando, coletando dados que você nem sabia que estava fornecendo. Como você reage quando algo te incomoda? Se você ri de si mesmo ou só dos outros? Se você presta atenção no que ela fala ou só espera a sua vez de falar? Você pensa que está simplesmente convivendo. Ela já sabe se você passa no teste que você nem sabia que estava fazendo. O sinal visível dessa fase é específico. Ela lembra de algo que você mencionou de passagem, sem contexto, sem motivo aparente. Você falou semanas atrás, em meio a uma conversa sobre outra coisa, que detesta quando o café esfria. E um dia ela te entrega um café quente sem que você tenha pedido, sem fazer alarde, como se fosse natural. Não é memória boa, não é educação, é interesse com endereço. Ela não vai anunciar que está prestando atenção, mas está. Cada detalhe que você descarta como irrelevante está sendo arquivado com uma precisão que deveria te dizer algo sobre o peso que você tem na cabeça dela. E se você está sentindo isso agora, essa sensação de que algo está acontecendo, mas você não consegue nomear. Eu criei um método completo para transformar essa sensação em leitura. Chama leitura invertida. O link está na descrição. Mas fica aqui comigo porque as próximas fases são onde a maioria dos homens erra. A segunda fase é mais física, mais concreta, e ainda assim a maioria dos homens racionaliza até ela desaparecer. A gravidade silenciosa. Ela reduz a distância física entre vocês. Não de uma vez, não de forma dramática, de forma consistente. Ela aparece nos mesmos espaços que você. Encontra razões para estar próxima que sempre fazem sentido isoladamente. Precisa de ajuda com algo. Passa pelo seu caminho. Senta no lugar disponível mais próximo. Cada episódio tem uma justificativa plausível. Mas o padrão não tem. O espaço entre vocês diminui sem que ninguém tenha pedido. Um homem me descreveu isso uma vez de um jeito que ficou na minha cabeça. Ele disse que durante semanas ela sempre acabava do lado dele sem que ele entendesse como. Na cozinha do trabalho, no corredor, numa roda de conversa. Sempre tinha uma razão. Sempre parecia coincidência.
até que ele percebeu que as coincidências tinham um padrão, e padrão não é acidente. Proximidade física consistente sem razão declarada é um dos sinais mais honestos que existem, porque o corpo não mente da mesma forma que as palavras. Você pode controlar o que diz. Controlar para onde seu corpo naturalmente gravitia é mais difícil. Ela está perto porque quer estar perto, e o jeito que ela encontrou de te dizer isso foi simplesmente aparecer. A terceira fase é onde a maioria dos homens comete o primeiro erro grave, o teste da presença. Depois de estabelecer proximidade, ela vai verificar se você percebe ela, não a superfície. Ela faz algo diferente, muda algo no visual, no tom de voz, na postura, experimenta uma cor nova, um jeito diferente de se apresentar, uma referência que normalmente não faria. E depois fica em silêncio, não comenta, não pede opinião, só observa. Ela está esperando que você perceba sem precisar pedir que você perceba. Isso é fundamental. Porque o que ela está testando não é se você acha ela bonita. Ela está testando se você está presente, se quando ela está no mesmo espaço que você realmente a vê, ou se ela é só mais um elemento do cenário. O homem que não percebe nada perde pontos que nunca soube que existiam. O homem que percebe e comenta de forma genuína, não um elogio calculado, uma observação real, específica, que só é possível se você estava olhando de verdade. Esse homem acabou de passar numa avaliação sem gabarito e ela não vai te dizer o resultado, mas você vai sentir a diferença nos dias seguintes. Ela fica um pouco mais aberta, um pouco mais próxima. O silêncio entre vocês muda de textura. É nesse momento que chegamos à fase mais importante de todas e a mais desperdiçada. O que eu acabei de te mostrar, essa janela aberta, esse silêncio cheio que ela não preenche, é uma fase. O vídeo te mostra as fases. O leitura invertida te diz em qual fase você está agora e o que fazer em cada uma delas. 5 camadas de leitura comportamental, sem suposição, sem achismo. Vem com o blindagem para te proteger se a leitura revelar algo que você não esperava, e o eixo para quando a clareza chegar e o chão balançar. Primeiro link na descrição, mas continua. O próximo sinal é o que mais homens deixam passar, a janela aberta. Essa fase não dura. Essa é a informação mais importante desse vídeo. Não dura. É o momento de pico do desejo silencioso, o ponto em que ela criou uma abertura real. Um silêncio que espera ser preenchido, um olhar que não desvia quando deveria, uma pergunta que só faz sentido se há interesse genuíno por baixo dela, uma conversa que vai fundo demais para ser apenas conversa. O silêncio entre vocês muda de qualidade. Não é vazio, é cheio. Ela não preenche. Está esperando você preencher. Você já esteve aqui. Você sabe como esse silêncio sente. Tem um peso específico. Tem uma temperatura. É diferente do silêncio de 2 pessoas que simplesmente não têm nada a dizer. Esse silêncio tem uma pergunta dentro. E a pergunta é: ele percebe o que está acontecendo? O problema é que esse momento parece arriscado, parece que você pode estar lendo errado, parece que se você agir e errar vai estragar tudo. Então você espera por um sinal mais claro. Você espera ela dizer com palavras o que ela já disse com o silêncio. Mas ela não vai dizer, ela já disse. O homem que espera a palavra nunca vai ouvir o que ela já disse com o corpo. E enquanto ele espera pela clareza que nunca vai vir naquele formato, a janela começa a fechar, devagar, sem barulho, sem aviso. Cada fase do desejo silencioso é uma janela aberta. Ela não trava, mas fecha sozinha depois de um tempo. E quando fecha, não tem como abrir do lado de fora. A 5ª fase confunde quase todo homem que a experimenta, porque parece rejeição. Não é. O recuo estratégico. Se você não age na janela aberta, ela se afasta levemente, fica um pouco menos presente, menos disponível, responde com a mesma cordialidade de sempre, mas a proximidade reduziu. O calor baixou 1 grau. Você sente a diferença antes de conseguir articular o que mudou.
E a maioria dos homens interpreta isso como: ela perdeu o interesse, foi só impressão minha, bom que eu não agi. Errado, completamente errado. O recuo não é rejeição, é uma pergunta. A pergunta silenciosa que ela está fazendo é: ele percebe que estou saindo? Ele vai fazer algo com isso? É calibração. É ela verificando se o que havia entre vocês era real, dos dois lados, ou apenas dela. Se você sente a diferença quando ela se afasta, isso confirma que havia algo que valia a pena estar próximo. Se você não reage, se você simplesmente aceita o distanciamento como se nada tivesse mudado, ela recebe a resposta que não queria receber. Quando ela se afastou um pouco, não foi rejeição, foi uma pergunta. Você respondeu com ausência. O que fazer aqui não é perseguição, não é pressão, é simplesmente não desaparecer, é manter presença. É continuar presente de forma natural enquanto ela calibra. É não deixar o espaço entre vocês crescer mais do que ela criou. A pergunta que ela está fazendo tem resposta simples: estar lá. E então chegamos à última fase, a que encerra tudo se nada mudou até aqui. O sinal final. Essa fase existe porque ela ainda não desistiu completamente. Há uma última abertura, mais direta do que todas as anteriores, mas ainda sem palavras. Ela diz algo que não precisava dizer. Faz algo que vai além da amizade ou da educação. Revela um detalhe sobre si mesma que não revelaria para qualquer pessoa. Toca num assunto que só toca se há algo real por baixo. E depois fica quieta. Essa quietude é a pergunta final. Ela abriu a janela 6 vezes. Você ficou parado do lado de fora achando que estava trancada. Se não há resposta aqui, se o homem mais uma vez espera, mais uma vez hesita, mais uma vez aguarda por uma clareza que não vai chegar naquele idioma, ela arquiva, não com raiva, não com drama, com uma tranquilidade que é quase assustadora. Ela simplesmente decide seguir em frente. O interesse não some de vez, ele vai para um lugar onde ela não precisa mais lidar com ele. E com o tempo, some de fato. A mulher que quer você em silêncio não vai te pedir. Ela vai te dar a oportunidade. 1 vez, talvez 6, mas não indefinidamente. E aqui está a verdade que esse vídeo inteiro foi construindo até chegar. O problema nunca foi falta de sinal. Ela comunicou, fase por fase, com um vocabulário que ela domina e que ninguém ensinou a você a entender. O problema foi falta de vocabulário para ler o que já estava acontecendo. Desejo silencioso não é ambiguidade, é um idioma. E você estava analfabeto nele. Se eu pudesse sentar do lado de você em algum momento no passado, talvez naquela situação específica que passou pela sua cabeça enquanto você assistia a esse vídeo, eu diria uma coisa só. Ela não estava sendo fria, ela estava falando. Em cada detalhe que você descartou, em cada proximidade que você racionalizou como coincidência, em cada silêncio que você não preencheu porque esperava que ela preenchesse primeiro, ela estava falando. Num idioma que você não aprendeu, num idioma que ninguém te ensinou. E agora você tem o vocabulário que faltava, não para revisar o passado está onde está, mas para olhar diferente para o que está acontecendo agora, para o silêncio que tem um peso diferente, para a proximidade que aparece com razão, mas forma padrão, para o olhar que dura 1 segundo a mais do que precisaria. Ela não vai dizer, mas vai mostrar. A questão é se você aprendeu a olhar. Se você chegou até aqui, isso não é curiosidade, é reconhecimento. Você esteve parado do lado de fora de uma janela que estava aberta e não tinha o vocabulário para saber o que estava vendo. O leitura invertida é o método que muda isso, não para imaginar, para enxergar. Da observação ao diagnóstico, do diagnóstico à decisão, da decisão à ação, com os guias de proteção e apoio inclusos. O link está na descrição. Primeiro link. Se esse vídeo te deu algo que você não tinha antes, deixa o like. Você vai mandar esse conteúdo para outro homem que está parado do lado de fora de uma janela aberta, sem saber que ela já estava esperando. Compartilha com alguém que você sabe que está nessa situação agora e ainda está esperando por uma palavra que não vai vir daquele jeito. Este canal é para homens que decidiram parar de operar no escuro. Eu te vejo no próximo.